Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou o Emanuel e para hoje, Marcha das Máquinas, Consequências, a mais nova coleção de Magic the Gathering. E dessa vez, a gente vai fazer as coisas um pouco diferente do normal, pois é de praxe que eu faço um vídeo das melhores lendas, e então alguns deck techs e, para finalizar, as melhores cartas budget. No entanto, como a Wizards resolveu lançar isso aqui junto com a coleção normal, ou pelo menos muito perto da data de lançamento da anterior, semana que vem já é a data ideal para darmos uma olhadinha nos preços das cartas. Então, em resumo, hoje a gente tem as melhores lendas, semana que vem as melhores cartas budget e depois só Deus sabe. Às vezes sai um deck tech. Eu também tô ocupado com provas e final de semestre na minha faculdade, então pelo menos nas próximas 2 semanas a gente vai manter as coisas bem simples. E antes de começarmos, eu preciso falar 2 coisas. Em primeiro lugar, eu creio que muitos de vocês já sabem disso, mas Marcha das Máquinas Consequências, que daqui em diante eu vou chamar só de Aftermath, é uma coleção de apenas 50 cartas, sendo que apenas uma delas é reprint. Então, enquanto na coleção normal é simples falar de 20 lendas, aqui a gente mal tem 20 lendas. Então eu vou falar sobre as lendas que mais me animaram, que mais criaram hype, e o porquê de você também talvez querer conhecer essas cartas. Em segundo lugar, se inscrevam no Budgetório caso não sejam inscritos, pois vocês não vão querer perder o resto do conteúdo que ainda vai sair desse setzinho aqui. E sem mais delongas, vamos para as cartinhas. Narset, Exilada e Iluminada. Por 4 manas temos um Humano Monge 3/4 com 2 habilidades. Uma que diz que as criaturas que você controla têm destreza, e a outra que diz toda vez que Narset, Exilada e Iluminada, atacar, exile o card não de criatura e não de terreno alvo com valor de mana inferior ao poder de Narset, dê um cemitério e o copie. Você pode conjurar a cópia sem pagar seu custo de mana. Essa aqui é a carta que eu tô mais animado para construir para mim mesmo desse set, e eventualmente pode vir até pro Budgetório. Apesar de que vai ser uma build complicada, então eu não sei se já vai sair em breve. Como alguém que começou a jogar num set que tinha um deckzinho introdutório de destreza, eu lembro de jogar com ele, era azul e branco, que foi o set Revolta do Éter, eu amo demais a mecânica de destreza. E de verdade, a Narset meio que é a versão mítica da carta Balmor, Capitão dos Magos de Combate. E eu adoro isso. Quanto a qual deck montar com isso aqui, bem, qualquer deck com mágicas não de criaturas é realisticamente possível. Sejam esses decks de planinautas, encantamentos, spellslinger, etc. Mas a gente certamente pode focar mais aqui. Como a Narset concede destreza para todas as nossas criaturas, é esperto que tenhamos mágicas não de criaturas que gerem criaturas. Nesse caso, fichas. E não tem segredo, quantidade é qualidade. Então você usa os seus ataques da mini horda da vida, sabe? Reunião de goblins, ou até mesmo um rebanho trovejante, caso a gente consiga pampar a Narset o bastante para conjurar ele de graça. E vale lembrar que a nossa comandante pode inclusive roubar cartas de qualquer cemitério, o que é sempre bem flexível, bem desejável. Uma outra alternativa aqui é montar o famoso Tribal de Monges, que é um deck que eu já tive mais de uma pessoa me pedindo para trazer aqui pro Budgetório. E com ela a estratégia fica muito mais vitaminada, pois, caso vocês não saibam, destreza é uma habilidade que acumula. Logo, se você tem destreza e destreza numa criatura, ela vai receber +2/+2 após suas habilidades serem desencadeadas. E se você quiser seguir por esse caminho, eu recomendo usar apenas os melhores monges e usar mágicas não de criaturas que clonem criaturas. Assim você cria mais desses monges. Tazri, Sobrevivente Resoluta. 3 manas 3/3 por um humano guerreiro que diz que cada criatura que você controla tem. Vira esta criatura, adicione um mana de qualquer uma das cores dessa criatura. Gaste esse mana somente para ativar uma habilidade de uma criatura. Ative apenas se essa criatura tiver outra habilidade ativada. E ela também diz que pague um mana de qualquer cor, triture 5 cards. Coloque em sua mão todos os cards de criatura com habilidades ativadas que não sejam habilidades de mana dentre os cards triturados. E antes de qualquer coisa, sim, esse vídeo não tá em nenhuma ordem específica, eu esqueci de mencionar isso. E essa aqui é uma comandante que me intriga muito no geral, começando pelo fato de que Tazri não ter
mais o tipo de aliado, que eu suponho que seja por conta da mecânica de Party, já que agora essa carta tem um tipo guerreiro, que é um tipo que ficou mais comum com a mecânica de Party. E a habilidade que pede que tenhamos criaturas com habilidades para que elas virem dorks de mana é obviamente muito forte, com uma série de coisas como desvirar suas criaturas ou vigilância. E então, que tipo de deck que a gente pode encaixar essa carta aqui como comandante? Bom, eu consigo ver dois caminhos no geral. O primeiro envolve um Companion de Zirda, onde você vai um passo além e garante que todas as suas permanentes possuam habilidade ativada, formando assim um deck bem temático em torno desse par e fechando o jogo com um combinho aqui e ali. E a outra possibilidade é um deck tribal de lendárias, que pode ou não ter a Giganta de Companion. Eu não tenho como descobrir uma quantidade exata, mas eu tenho a impressão de que existem muitas lendárias que têm habilidades ativadas e que cumprem o requisito de Companion da Giganta. E assim a gente aproveita as sinergias de lendas e sinergias de desvirar. Ou você pode só ignorar o Alce e ir full power em cima dessa estratégia. Nahiri, Forjada em Fúria. Por 6 manas, temos um Core Artesão 5/4 que tem habilidade de afinidade por equipamentos. Logo, ela não custa 6 com frequência. Ela também tem uma habilidade que diz que toda vez que uma criatura equipada que você controla atacar, exile o card do topo do seu Grimório. Você pode jogar aquele card neste turno e você pode conjurar mágicas de equipamentos dessa forma sem pagar seus custos de mana. Essa aqui foi a minha segunda comandante favorita do set inteiro, atrás apenas da Narset. E o motivo para isso é que, por mais que essa carta aqui seja interessante por si só e bastante, sabe, espalhafatosa, ela é um pouco mais do mesmo, vai lá, né? E é claro, não é como se isso fosse algo necessariamente ruim também, ainda mais visto que nesse mesmo set a gente tem o nosso quinto ou sexto comandante de Elfos Golgari na forma de ativar o Belicoso, e geral tá adorando. Agora, sobre a comandante, ela aprofunda mais uma vez o recém-criado arquétipo de várias criaturas equipadas, cada uma com um equipamento, em vez de ter uma criatura com vários equipamentos, que eu acho bacana demais. E por mais que eu curta Voltron, é interessante ver equipamentos sendo mais do que isso, e essa habilidade de conjurá-los de graça vai nos dar toda a vantagem de cartas e de manas que a gente precisa. É quase como se fosse uma Winota meio bizarra. E sobre o deck dela, eu recomendo procurar por todos os equipamentos que já entram equipando, que entram equipados numa ficha, ou equipamentos com reconfigurar, que serão criaturas. E para ser mais específico ainda, a habilidade de Por-me Rodin e de Arma Viva são a chave do sucesso aqui. E é claro, quem assistiu meus vídeos sobre as melhores cartas de Marcha das Máquinas já sabe que aqueles equipamentinhos de 1 ou 2 manas também são deuses da performance. No mais, algumas staples de equipamentos como o Bruenor para dar mais dano e coisas para ajudar com custo de equipamentos fecham a sinergia do baralho inteira, formando uma máquina de valor Boros. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. E se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Calix, Guiado pelo Destino. Por 3 manas, temos um Humano Druida 2/2 com Constelação. Toda vez que Calix, Guiado pelo Destino, ou outro encantamento entrar no campo de batalha sob o seu controle, coloca o marcador +1/+1 na criatura alvo. Ele também diz que, toda vez que Calix ou uma outra criatura encantada que você controla cause dano de combate a um jogador, você pode criar uma ficha que seja a cópia de um encantamento não lendário que você controle. Faça isso apenas uma vez por turno. E antes de tudo, sim, essa carta pode funcionar muito bem numa caixa da vida, montando um agro de criaturas e encantamentos. Mas não é disso que eu quero falar aqui. E pra quem falou super bem de equipamentos sem ser Voltron, eu vou parecer um grande de um hipócrita por gostar de auras que são Voltron. Mas tudo bem, a vida tem dessas. Nosso humano encantamento aqui tem um grande potencial de fazer estrago, estilo Trum que eu cobri há uns meses atrás. E isso tem tudo a ver com a curva do deck. No turno 1, a gente faz uma aceleração de mana, e a cor verde mais do que consegue fazer isso com consistência, sendo com elfinhos que geram mana ou com terrenos adicionais. Turno 2, então, a gente faz o Calix, sem proteção, mas tudo bem, pois é o turno 2 dos oponentes também, e chances são de que eles não vão removê-lo ainda, pois teriam que atrasar seus próprios planos de jogo. E aí no turno 3, já com 4 manas, podemos fazer jogadas significativas, pagando apenas 1 ou 2, e manter mana aberta para proteger o nosso comandante,
comandante, e a partir daí o nosso plano Voltron já está engatilhado. Citando exemplos, a gente pode então fazer turno 1 Elfos de Llanowar, turno 2 Calix, aí turno 3 você faz um Rancor, que vai botar um marcador no Calix, tornando ele 3/3, e depois 5/3 com Atropelar. E assim que o nosso novo comandante acertar com a porrada, a gente faz outro Rancor, colocando mais um marcador e mais 2/0. Logo a gente tem um Calix 8/4 no turno 3 e 2 ou 3 manas abertos para fazer proteção. E justamente por conta dessa explosividade toda e consistência, eu não sei se ele é exatamente uma ótima pedida para aquelas mesas bem casuais, sabe, de Commander, pré-com, mas eu aposto que ele vai ser bem mais justo do que decks como a Patas Leves que eu vejo por aí. E de brinde eu vou deixar vocês pensando o que essa carta consegue fazer com escamas endurecidas, e várias cópias dessas sendo criadas turno após turno. Niv Mizzet, Supremo. Por um mana de cada, temos um dragão avatar 5/5 com voar, resistência a magias monocoloridas e também cada card de mágica instantânea ou de feitiço em seu cemitério que tem exatamente 2 cores tem recarregar. E aí ele lembra pra você que recarregar é descartar uma carta, exilar essa mágica do seu cemitério e aí você a conjura. Antes de tudo, eu quero admitir, eu não gosto muito dessa carta. Sério mesmo, eu não gosto dela, mas isso não a torna ruim de forma alguma. Afinal de contas, não é porque eu não gosto de alguém que a pessoa não é foda ou não faz um bom trabalho. E esse comandante é bem sólido no geral. Obviamente, a gente tá falando aqui de um deck de Spellslinger, que é a única coisa que essa carta se importa mesmo, porém, como montar isso, aí sim varia bastante do gosto do freguês. Eu consigo ver pessoas montando burns da vida, decks de controles que finalizam com algum combo miraculoso de instantâneos e feitiços, ou um deck até mesmo tribal de talismãs, que eu acho que também é uma boa pedida. Por conta do inerente descarte de cartas do recarregar, eu montaria particularmente um deck mais Reanimator. Apesar de que, de verdade mesmo, eu acho que eu colocaria esse Niv Mizzet no deck do outro Niv Mizzet de 5 cores, que também é um comandante bem legal. Mas isso é mais um problema meu do que de qualquer outra pessoa. Esse carinha aqui é sólido e eu tomaria cuidado. Carne, legado reforjado. Por 5 manas temos um Golem lendário que tem poder e resistências iguais ao maior valor de mana dentre os artefatos que você controla. E também, no início de sua manutenção, adicione um mana incolor para cada artefato que você controla. Este mana não pode ser gasto para conjurar mágicas não de artefato. E até o fim do turno você não perde esse mana conforme as etapas e fases terminam. Regozijem-se, meus amigos e amigas, pois temos mais um comandante para decks incolores que não é tribal de Eldrazi. O Carnão aqui é a nossa primeira oportunidade de montar um deck desse personagem sem ter que pagar um rim por uma carta lista reservada. Apesar de que essa versão aqui também não é exatamente baratinha. E sabe, eu acho legal demais ter essa possibilidade, pois até então as nossas opções para decks incolores eram, e na real ainda são, muito limitadas. E o que eu faria com esse cara aqui? Bom, ao meu ver, a gente pode fazer um deck estilo a Libertador, Tóptero de Batalha de Urza, que eu trouxe aqui há alguns meses. Que é um tribal de artefatos, agro pra caramba, porradeiro pra caramba, que será melhor ainda com Carne como comandante do que com a Libertador, pois a gente tem todo o mana do mundo, o que é melhor do que ter Lampejo. Outra possibilidade que eu vejo é que o Carne já é uma 5/5. Logo a gente pode, sim, meter aquele Voltron de equipamentos, utilizando desse mana todo para pagar custos de equipar e custo de mana dos nossos artefatos. E não importa qual das duas estratégias você escolher. Eu particularmente escolheria a agro, mas eu aposto que vai sair um deck infinitamente mais criativo e divertido do que qualquer tribal de Eldrazi. Sigarda, Fonte de Bênçãos. Por 4 manas, temos um anjo 4/4 com voar. Todas as outras permanentes que você controla têm resistência à magia. E a Sigarda também tem 2 outras habilidades. Uma que deixa você olhar o topo do seu deck a qualquer momento, e a outra que deixa você conjurar humanos e anjos do topo do seu deck. E apesar de não possuir um, eu sempre gostei muito de decks tribais de anjos. Tanto que um dos vídeos que eu mais me diverti fazendo e pesquisando até hoje foi o deck da Geada, que é um tribalzinho bem bacana, mono-white de anjos, bem budget, bem porradeiro. Porém, é preciso admitir uma coisa a essa altura do campeonato, que por mais que Mono White tenha todo o suporte do mundo daqui em diante, essa cor dificilmente será tão forte quanto o verde, ainda mais no quesito de estratégias de criaturas que sejam maiorzinhas. Entra então a Sigarda,
Ou melhor, se a gente voltar no tempo, entra a Shalai, lá em Dominária. E eu tive muita esperança na época que ela seria a comandante definitiva dessa estratégia. O deck de anjos para governar os outros decks de anjos. O negócio, infelizmente, que eu vim a descobrir é que a Shalai é bem cansada para esse tipo de deck. Isso sim, ela tem uma habilidade ligeiramente overcosted, tem uma proteção que não é tão eficiente e tem poder menor do que eu esperaria. E por isso tudo que eu trago aqui a Sigarda, que tem uma proteção melhor, tem mais ataque e uma habilidade que é relevante em todo ponto do jogo, que é de conjurar coisa do topo, sendo então basicamente um upgrade direto de jogabilidade para estratégia. Assim você pode pegar, por exemplo, o meu deck tech da Geada, copiar a maioria dos anjos e cair pro pau. E daqui em diante eu considero ela a melhor comandante dessa estratégia, possivelmente empatada com a Geada, e eu espero grandes coisas para anjos no futuro. Quem sabe, né? Uma edição de uma cor preta no mix. Seria legal. Kiora, Soberana das Profundezas. 5 manas, a gente tem um Tritão Nobre 4/5 com Vigilância e Salvaguarda 3 e também uma longa habilidade que diz que toda vez que você conjurar uma mágica de Kraken, Leviatã, Polvo ou Serpente da sua mão, olhe os X cards do topo do seu Grimório, sendo X o valor de mana daquela mágica. Você pode conjurar uma mágica com valor de mana igual ou inferior a X dentre eles, sem pagar o seu custo de mana. Coloque o restante no fundo do seu Grimório em ordem aleatória. Para finalizar, temos uma estratégia que as pessoas curtem muito, apesar de não ser particularmente a minha favorita, que são monstros marítimos. Mas, sendo pessoalmente alguém que vê as coisas sob uma lente mais budget, tem muito do que se gostar aqui, eu devo admitir. Pois, afinal de contas, esses bichões azuis que custam um tantão de mana, são também cartas que em sua maioria custam centavos, mas ainda assim são bichos 5/5, 6/6 ou até mais. Logo, a gente coloca um clock pesado em cima dos nossos oponentes. E a Kiora, por si só, é possivelmente a melhor líder para essa estratégia. Melhor que até o Tritão Novo e melhor que o Arix Metis, inclusive. Pois essa habilidade dela é extremamente similar à carta Invocação do Pássaro Solar, que pessoalmente eu posso atestar ser completamente insana em condições ideais. E mais do que isso, a carta da Kiora melhora mais ainda por conta da salvaguarda, pois todo mundo que já jogou de Invocação do Pássaro Solar sabe que o problema daquele encantamento de 6 manas que não faz nada imediatamente é o fato de que ele é muito assustador e ele vai ter que ser utilizado só turno que vem quando você tiver mana sobrando. Mas aqui não, pois o seu oponente remover a Kiora, meu Deus, ele tem que pagar, sei lá, 4, 5, até mesmo 6 de mana com um Beast Within da vida. Misture isso com uns 20 ramps, umas 8 interações e, sei lá, 15 compras. E o seu oponente vai passar um trabalho, pois esse aqui vai ser um deck Simic daquele, sabe? Cheio de carta Simic babaca. Claro, eu reconheço, sabe? Essa aqui não é a estratégia mais forte do mundo e eventualmente você vai ter problemas assim com consistência. Mas na maioria do tempo, meu amigo, isso aqui é Commander. Se divirta, faça suas mágicas que custam um tantão de mana e passe o carro em cima dos oponentes. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais!